Em 21 de abril de 2026, o Japão começou a vender armas letais para o mundo. Caças, mísseis, navios de guerra, drones de combate, tudo isso agora à venda. A China chamou isso de uma ameaça à paz. A Austrália disse bem-vindo ao clube. O embaixador dos EUA chamou de um passo histórico. Sejam bem-vindos de volta. Esta é uma das maiores mudanças geopolíticas no Pacífico em décadas. Primeiro, vamos falar sobre a proibição que acabou de morrer. Quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial em 1945, os EUA ajudaram a escrever uma nova constituição para o Japão, que limitava os militares japoneses apenas à autodefesa. Nenhuma capacidade militar ofensiva, nenhuma guerra estrangeira. A paz como alicerce da identidade nacional. Por 80 anos, o Japão honrou esse espírito, não sem batalhas políticas ao longo do caminho, mas de forma substancial. O Japão construiu uma das maiores economias do mundo, criou um dos exércitos mais sofisticados da Ásia, na forma das forças de autodefesa, e manteve a ficção de que nenhuma de suas armas jamais deixaria as fronteiras do país para ser usada em combate em outro lugar. Isso começou a mudar em 2014. O primeiro-ministro Shinzo Abe reinterpretou a Constituição para permitir que o Japão apoiasse seus aliados de forma mais direta. O Japão começou a exportar equipamentos militares não letais, como coletes à prova de balas, máscaras de gás, veículos de uso civil, radares de vigilância. A porta se abriu uma fresta. Em dezembro de 2023, o Japão aprovou uma nova lei. Licenciar de volta aos licenciadores. Por exemplo, o Japão poderia construir componentes de mísseis Patriot e vendê-los para os Estados Unidos. Isso foi principalmente para ajudar a reabastecer os estoques dos EUA que apoiavam a Ucrânia. Mesmo assim, as mudanças foram cautelosas. O Japão ainda mantinha seu princípio central de não exportar armas de forma ampla. Isso mudou em 21 de abril de 2026. O governo da primeira-ministra Sanae Takaichi aprovou novas regras que eliminaram as restrições restantes. O Japão agora pode exportar caças, mísseis, navios de guerra e drones de combate para 17 países que assinaram acordos de transferência de tecnologia e equipamentos de defesa com o Japão. Cada transferência ainda precisa da aprovação do Conselho de Segurança Nacional do Japão. O sistema antigo, que limitava as exportações a categorias não relacionadas a combate, como resgate ou vigilância, foi substituído. O novo sistema classifica os equipamentos de defesa em dois grupos: armas, sistemas letais como navios de guerra, tanques e mísseis, e não armas, radares e equipamentos de proteção. E sob as novas regras, as armas podem ser exportadas se aprovadas. Isso não aconteceu porque o Japão de repente decidiu se tornar um traficante de armas. Isso aconteceu porque o mundo ao redor do Japão mudou de forma muito dramática. Vamos olhar para o que o Japão vê quando olha para ser a sua vizinhança neste exato momento. China. Pequim tem se engajado em um fortalecimento militar sistemático por mais de 2 décadas, a maior expansão militar em tempos de paz da história. A China tem disputado território diretamente com o Japão, as ilhas Senkaku no Mar da China Oriental. Aeronaves militares e embarcações navais chinesas têm operado no espaço aéreo e nas águas japonesas com frequência e ousadia cada vez maiores. A China está desenvolvendo capacidades militares, mísseis hipersônicos, mísseis assassinos de porta-aviões, ferramentas de guerra cibernética, especificamente projetadas para empurrar as forças dos EUA para fora do Pacífico Ocidental e neutralizar a força de autodefesa do Japão. E a China tem observado a situação de Taiwan com ambições que as autoridades japonesas descrevem em privado como cada vez mais concretas. Coreia do Norte. Mais de 100 testes de mísseis balísticos desde 2022. Múltiplos mísseis balísticos intercontinentais que podem atingir a parte continental dos Estados Unidos. Um programa de armas nucleares que é real, crescente e apoiado por um regime que está ativamente fornecendo projéteis de artilharia e mísseis balísticos para a Rússia para a guerra na Ucrânia. A Coreia do Norte e o Japão não têm um tratado de paz formal. O Japão está na mira da Coreia do Norte todos os dias. Rússia.
A Rússia está em guerra na Europa. A Rússia está fornecendo material militar, incluindo mísseis balísticos para representantes e parceiros. A agressão militar da Rússia validou, da forma mais visceral possível, o antigo medo do Japão de que não se pode presumir que a arquitetura de segurança pós-Guerra Fria protegerá o Japão para sempre. A Guerra do Irã, a Operação Fúria Épica, a campanha militar dos EUA e de Israel contra o programa nuclear do Irã, que começou em 28 de fevereiro de 2026, consumiu uma enorme atenção e recursos militares dos EUA. Baterias THAAD foram movidas da Coreia do Sul para o Oriente Médio para apoiar a campanha. Ativos navais dos EUA se deslocaram em direção ao Golfo Pérsico. Cada recurso que os EUA comprometem com o Oriente Médio é um recurso que não está disponível para deter a China no Pacífico. O Japão está assistindo a isso em tempo real e tirando a conclusão óbvia. O Japão não pode depender exclusivamente dos Estados Unidos. O Japão deve ser capaz de se defender e contribuir de forma significativa para a defesa de sua região. O secretário-chefe de gabinete, Minoru Kihara, disse: o governo promoverá estrategicamente as transferências de equipamentos de defesa para criar um ambiente de segurança que seja desejável para o Japão e para construir a base industrial que possa apoiar a resiliência em combate. A própria primeira-ministra Takaichi foi mais direta. Nenhum país pode agora proteger sua própria paz e segurança sozinho. Essa frase é toda a tese geopolítica. O Japão não pode ser um beneficiário passivo das garantias de segurança americanas indefinidamente. O Japão deve contribuir, deve equipar, deve se armar e deve armar seus parceiros. Agora vamos falar sobre o que o Japão está realmente trazendo para o mercado. Primeiro é o caça de próxima geração. O Japão está co-desenvolvendo uma aeronave de caça de sexta geração, provisoriamente chamada de Type 27FF, com o Reino Unido e a Itália através do Programa Global de Combate Aéreo, GCAP. Espera-se que esta aeronave seja mais avançada que o F-35, incorporando IA, armas de energia direcionada, furtividade avançada e a capacidade de trabalhar com drones alas não tripulados. A política anterior do Japão significava que, mesmo se construísse parte deste jato, não poderia vender o produto final além de sua própria força aérea. A mudança de hoje remove essa restrição. A Austrália manifestou interesse. As nações do Sudeste Asiático estão observando de perto. O jato de sexta geração é o potencial de exportação futura mais valioso do Japão. Segundo são os navios de guerra para a Austrália. O The Japan Times relatou que o Japão já concordou em construir navios de guerra para a Austrália. A mudança na política de exportação prepara o terreno para essas vendas específicas ao remover a ambiguidade legal que as cercava. A Marinha da Austrália está se modernizando rapidamente para enfrentar os desafios de segurança do Pacífico. A construção naval japonesa, que produz alguns dos contratorpedeiros e submarinos mais sofisticados do mundo, é uma parceira natural. Terceiro são os sistemas Patriot e de defesa aérea. O Japão fabrica mísseis Patriot sob licença. A mudança de política de 2023 permitiu que o Japão os vendesse de volta para os EUA. A mudança de hoje expande a gama de países que poderiam comprar componentes de defesa aérea fabricados no Japão. Quarto são os drones de combate. O Japão está desenvolvendo ativamente uma rede de drones especificamente para vigilância e defesa de combate de suas ilhas do Sudoeste, a cadeia de ilhas que se estende em direção a Taiwan. Essas tecnologias de drones agora podem ser exportadas para parceiros interessados. E por último, os mísseis. O Japão tem desenvolvido mísseis de ataque de longo alcance, incluindo uma versão do míssil superfície-navio Type 12, com alcance estendido, como parte de sua própria doutrina de capacidade de contra-ataque. Sob a nova política, a tecnologia de mísseis se torna parte do portfólio potencial de exportação. O embaixador dos EUA no Japão, George Glass, chamou a medida de um passo histórico que ajudaria a melhorar as capacidades de defesa entre os aliados. A Austrália recebeu muito bem a mudança. As nações do Sudeste Asiático expressaram interesse. As nações europeias, particularmente em busca de alternativas às cadeias de suprimentos totalmente dependentes dos EUA, estão prestando atenção.
Agora vamos falar sobre a reação da China, porque foi bem previsível. Pequim criticou a mudança duramente. O Ministério das Relações Exteriores da China descreveu a nova política do Japão como uma ameaça à estabilidade regional. A China tem consistentemente enquadrado o fortalecimento militar do Japão, o aumento do orçamento de defesa, a doutrina de capacidade de contra-ataque agora, a política de exportação de armas, como uma violação da Constituição e um retorno ao passado militarista pré-guerra do Japão. Há também razões comerciais muito específicas pelas quais a China está infeliz. Se o Japão agora pode vender caças, contra-torpedeiros e sistemas de defesa aérea para as nações do Sudeste Asiático, muitas das quais têm disputas territoriais com a China no Mar do Sul da China, essas nações se tornam mais bem armadas contra a assertividade da China. Além disso, o Japão investindo em um projeto de drones russo atraiu um protesto diplomático russo e o silêncio público da China foi notável mesmo naquela época. Agora o Japão está vendendo abertamente para o mundo, e o silêncio da China foi substituído por críticas. Mas as críticas da China não vão mudar a política do Japão. O Japão fez o seu cálculo estratégico. O ambiente de segurança, definido principalmente pela própria China, é a razão pela qual essa política existe. A outra razão para a existência dessa política: dinheiro. A indústria de defesa do Japão esteve presa por décadas. Seus produtos só podiam ser vendidos para um cliente: a Força de Autodefesa do Japão e o Ministério da Defesa. O mercado era minúsculo para os padrões globais. A defesa não era uma indústria de prestígio no Japão. Dezenas de empreiteiras haviam se retirado totalmente da produção militar porque simplesmente não era lucrativo. O talento, o investimento, a energia corporativa foram para outro lugar. Isso está prestes a mudar. O mercado global de armas vale centenas de bilhões de dólares anualmente. As nações europeias estão se rearmando após décadas de subinvestimento. As nações do Sudeste Asiático estão modernizando seus exércitos em resposta à assertividade chinesa. A Austrália está engajada no fortalecimento de defesa mais significativo de sua história moderna. Todos esses países precisam de fornecedores que não sejam exclusivamente dependentes da capacidade de produção dos EUA. O Japão está entrando nesse mercado com alguns produtos genuinamente de classe mundial. A Mitsubishi Heavy Industries constrói o caça F-2, baseado no F-16, o programa de caça de próxima geração e contra-torpedeiros avançados. A Kawasaki Heavy Industries constrói submarinos e aeronaves militares. A Mitsubishi Electric constrói sistemas de radar avançados. A qualidade da manufatura aeroespacial e marítima do Japão é, sob praticamente qualquer métrica, uma das melhores do mundo. O secretário-chefe de gabinete Kihara disse explicitamente que o objetivo é construir a base industrial que possa apoiar a resiliência em combate. Isso é um reconhecimento direto. A indústria de defesa do Japão precisa da economia de exportação para sobreviver e crescer. A receita de exportação financia a capacidade de produção doméstica. A capacidade de produção doméstica financia as armas que o próprio Japão precisa. O Japão está finalmente acordando, e já estava na hora. 80 anos é muito tempo para manter uma política de contenção. E, justiça seja feita, o Japão honrou amplamente essa contenção durante um período em que poderia ter seguido uma direção muito diferente. O Japão se reconstruiu da derrota militar mais total de sua história, tornou-se uma das grandes potências econômicas do mundo, contribuiu para a estabilidade global através da diplomacia e da ajuda externa, e pagou uma quantia enorme em capital político para manter a estrutura pacifista, mesmo enquanto seus vizinhos se armavam ao seu redor. Mas o mundo em 2026 não é o mundo de 1946. As ameaças que o Japão enfrenta da China, Coreia do Norte e Rússia são reais e crescentes. A guerra do Irã demonstrou que a atenção e os recursos militares dos EUA não são ilimitados e não estão permanentemente focados no Pacífico. O Japão estaria cometendo um erro estratégico catastrófico se continuasse a tratar as garantias de segurança americanas como um substituto completo e indefinido para sua própria capacidade de defesa. A mudança de política de hoje não é o Japão se tornando um agressor. Leia o que Takaichi disse. Não há absolutamente nenhuma mudança em nosso compromisso de defender o caminho
e os princípios fundamentais que seguimos como uma nação amante da paz por mais de 80 anos desde a guerra. O Japão ainda não está exportando para países em guerra. O Japão ainda exige a aprovação do Conselho de Segurança Nacional para cada grande transferência. O Japão ainda está limitando as vendas a 17 nações parceiras avaliadas. O que o Japão está fazendo é se tornar um parceiro de defesa de espectro total, não apenas um consumidor de armas americanas, mas um contribuinte para a segurança do mundo democrático. A Austrália recebe navios de guerra japoneses. As nações do Sudeste Asiático recebem tecnologia japonesa para defender suas águas territoriais contra a assertividade chinesa. O Reino Unido e a Itália ganham um Japão que pode realmente exportar o caça de sexta geração que estão construindo juntos. E também a visita de abril ao Japão por representantes de aproximadamente 30 países da OTAN, programada para meados de maio, confirmada na semana passada, agora tem um item adicional na agenda. O Japão não é mais apenas um parceiro do Pacífico com o qual a OTAN quer cooperar. O Japão agora é um fornecedor potencial de equipamentos militares avançados para nações europeias que buscam diversificar para além das cadeias de suprimentos exclusivas dos EUA. Putin, assistindo de Moscou, deveria notar isso também. Toda vez que a Rússia age de forma agressiva, na Ucrânia, no Ártico, em seu alinhamento com a China, ela empurra democracias anti-pacifistas exatamente para o tipo de rearmamento e cooperação de exportação que piora a posição estratégica da Rússia. A contenção de 80 anos do Japão não sobreviveu ao ambiente de segurança que a Rússia e a China ajudaram a criar. Isso não é culpa do Japão. Isso é uma consequência direta das escolhas de Pequim e Moscou. Muito bem, esse é o seu resumo completo da decisão histórica do Japão em 21 de abril de descartar sua proibição de 80 anos sobre exportações de armas letais. Se isso te deu uma imagem clara do porquê isso importa, deixe o seu like, inscreva-se se você ainda não está por aqui e deixe a sua opinião nos comentários. Qual país você acha que será o novo cliente de armas mais importante do Japão? Austrália? Vietnã? Índia? Eu quero a sua análise. Até a próxima, fiquem atentos, fiquem informados. Vejo vocês no próximo vídeo.